Ora bem, vou tentar começar. Portanto, ano passado, e nos anos anteriores, ou aqui há alguns anos, quando o professor Chernoca, quando ele dá a disciplina, geralmente ele começa por Python e depois no fim dá um pouquinho de C#. Quando a disciplina é dividida entre dois docentes, é meio-meio. E geralmente a parte da C# que cabe a mim, portanto, geralmente eu inicio a disciplina com C# e depois é que se passa para Python. Certo? Este ano começou-se de forma diferente, dado que estou aqui a dar estas aulas. Portanto, como já vimos, portanto, nós vamos estar a trabalhar com a linguagem C#. A linguagem C# é uma das linguagens que existem para a plataforma .NET. Portanto, aqui, mais importante que a linguagem C# é a plataforma .NET. Porquê? Porque a linguagem depois é compilada para esta plataforma. Isso é a mesma coisa que quando vocês estão a trabalhar em Java, estão a compilar programas para uma máquina virtual que tem instruções que se chama bytecode. Portanto, se estiverem a trabalhar em Java e estão a criar programas, depois o compilado depois é uma linguagem intermédia que se chama bytecode. Portanto, não é instruções para o CPU. Portanto, não tem a ver com o CPU, não tem a ver com o sistema operativo. É por isso que depois a aplicação tanto corre em Windows como em qualquer outro dispositivo, desde que tenha a máquina virtual para correr as aplicações. Ora bem, essa ideia do Java, na altura, trouxe grandes vantagens à linguagem. A linguagem ganhou muitos adeptos devido a isso, devido à pessoa poder criar uma aplicação e correr em multiplataforma. A Microsoft veio um bocadinho atrás, atrasou-se na altura, veio atrás e depois quando criou uma coisa semelhante e criou esta plataforma .NET. Criou a plataforma .NET, mas onde já foi pensado para suportar múltiplas linguagens. Portanto, olhou-se para as linguagens todas que existiam, olhou-se para os conceitos e aplicou-se isso na máquina virtual. Portanto, esta plataforma .NET tem essa possibilidade, que é, existem muitas linguagens que se pode compilar para isto. Se pode compilar para esta plataforma. Portanto, isso quer dizer que quando se cria um programa em C#, aqui para a plataforma .NET, o resultado é um ficheiro executável, mas esse ficheiro executável não é instruções para o CPU. É uma linguagem intermédia como se faz em Java. É uma linguagem intermédia, chama-se IL, essa linguagem, e depois, quando a pessoa executa a aplicação, a primeira vez que se executa a aplicação é compilada e vai para uma pasta de cache. A segunda vez que se executa a aplicação já é mais rápido, já não é necessário compilar a aplicação. Portanto, é um bocadinho diferente do Java, enquanto que o Java é sempre interpretado, aqui não, aqui compila-se a aplicação depois para o sistema operativo. Portanto, assim, tanto que quem vem em segundo lugar consegue olhar para o que está para trás e fazer coisas melhores, foi um pouco o que aconteceu aqui. Portanto, aqui, assim, não vou entrar em muito pormenor aqui na plataforma .NET, nós vamos estar principalmente focados na linguagem C#, apesar que a linguagem C# depois utiliza tudo o que está na plataforma .NET. Portanto, o importante acaba por ter sempre a plataforma .NET, que é onde estão as bibliotecas. Portanto, a linguagem acaba por utilizar. A linguagem tem um pouco de sintaxe, como tem linguagens todas, que variam um pouquinho a sintaxe de uma linguagem para a outra, mas depois o importante é as bibliotecas. E aqui a biblioteca é a plataforma .NET. Agora, eu não vou entrar em pormenor aqui nessas coisas todas, só chamar a atenção a algumas coisas que já foi visto na última aula. Existem muitas linguagens que podem compilar para esta plataforma, com a vantagem de que a pessoa pode misturar código, pode criar uma aplicação onde metade da aplicação foi feita em Visual Basic, outra metade foi feita em C# ou F# ou qualquer outra coisa. Sim, batalha. Portanto, aqui há essa possibilidade de, como depois a plataforma é a mesma, portanto, a forma como as coisas depois são compiladas vão ser as mesmas, a pessoa pode utilizar múltiplas linguagens diferentes e criar a aplicação para a plataforma e depois, se quiser, até pode fazer o contrário. E eu peço-vos um trabalho em C#, vocês fazem em Visual Basic, compilam, pegam num programa que descompila para C# e têm a aplicação em C#.
qualquer outra linguagem. Portanto, isso é possível. Ora bem, esta plataforma tem muitas camadinhas. Deixa só ver se temos aqui a figurinha. Acho que não temos aqui nenhuma figurinha. Vamos ficar uma figura. .net plataforma. Windows Forms. Isto é mais complicado do que isto. A plataforma .net é um conjunto de bibliotecas aqui muito grande. E isto já está um pouquinho ultrapassado. Já existe muita coisa nova. Muita coisa nova aqui à volta disto. Este. Ora, temos aqui várias bibliotecas diferentes que se podem utilizar. Por acaso esta imagem até mostra onde é que estas bibliotecas foram criadas, em que versão da plataforma .net. Então, temos aqui a versão 2.0, a versão 3.0 adicionou esta camada, a 3.5 adicionou esta, a 4 adicionou esta. Então, podemos ver, tem bibliotecas que foram adicionadas à volta aqui das betas versões da plataforma .net. Portanto, isto é uma linguagem que está muito ativa, esta plataforma está a evoluir bastante, portanto vai bastante à frente das outras linguagens de programação. Nós nisto tudo vamos trabalhar aqui um pouquinho em Link, o Windows Forms, portanto coisinhas antigas, o Windows Forms. Aqui a versão 3.0 é muito importante, o Windows Presentation Foundation, o Windows Communication Foundation, mas aqui vamos tirar um pouquinho aqui, portanto, vamos deixar um pouco depois de lado o Windows Forms e vamos entrar aqui o Windows Presentation Foundation. O Link é interessante, mas tem muitas mais coisas novas que, portanto, isto é para ser uma linguagem profissional, então tem que ter as coisas todas, portanto, vai muito à frente da linguagem Java e de outras linguagens. Portanto, isto é a plataforma já tem bibliotecas para essas coisas todas. Portanto, ferramentas, vamos ao Visual Studio, existem ferramentas para outros ambientes, existem outras ferramentas. Hoje de manhã estive a trabalhar com o Notepad++, mas é tal coisa, portanto, como não tinha o Visual Studio aqui instalado na máquina, utilizei o Notepad++, então aquilo não é produtivo. Não é produtivo, e para fazer duas funções demorei um quarto de hora, ou mais, não sei. Depois de instalar o Visual Studio, essas duas funções fiz para aí em 3 minutos ou 4. Depois fiz outras funções muito mais rápido, porque o ambiente facilita bastante. Ora, isto porquê? Isto porque, ora bem, se estas bibliotecas cresceram imenso, imagina a quantidade de classes que temos aqui, imagina a quantidade de métodos, os nomes dos métodos são diferentes de linguagem para linguagem. Quem está a trabalhar com 3, 4 linguagens diferentes não está a decorar os métodos todos. Aí o IDE ajuda bastante. Portanto, isto pode-se compilar a linha de comando, portanto as coisas não é muito importante, depois foi importante na parte prática, eu logo chamo a atenção a essas coisas todas. Já vimos os primeiros exemplos, portanto nós aqui podemos criar diferentes tipos de projetos tipo MS-DOS, que é uma consola. Uma consola é uma janela tipo MS-DOS. Podemos criar aplicações Windows, podemos criar serviços, podemos criar bibliotecas, são as DLLs por aí em diante. Podemos criar muita coisa diferente com a linguagem. A linguagem serve para muitas coisas diferentes, serve para programar para a internet ou ASP.NET, portanto, a utilização para linguagens C#, por aí em diante. Portanto, a linguagem em si depois é utilizada para a maior parte. Portanto, serve quase para as coisas quase todas, hoje em dia.
A linguagem C Sharp é uma das linguagens ainda bastante utilizada. Estagnou um pouco. Portanto, durante os anos andou a subir a quantidade de utilizadores. Agora está um pouco estagnado. Isso depende um pouco da área. Às vezes existem preferências por certas linguagens de programação em certos domínios. É assim, nós não vamos olhar para a consola, portanto, não vamos olhar para coisas mais avançadas. Portanto, isto, depois podem praticar, portanto, tenham os exemplos, podem praticar. Portanto, isto são coisas simples aqui. Temos um objeto chamado consola e depois isto tem aqui vários métodos, limpar a janela, escrever linhas, alterar o fundo, coisas básicas que se pode fazer numa janela tipo MS-DOS, portanto não dá para muito mais. Ora bem, é importante perceber os sistemas de tipos. Isto é importante perceber porque aqui a ideia é agora perceber que a linguagem está diretamente ligada à plataforma .NET. Portanto, aqui a importância de aparecer aqui os sistemas de tipos é isso, é que nós em C Sharp podemos criar variáveis do tipo bool, booleano, verdadeiro ou falso. Ou então podemos criar variáveis do tipo boolean. Mas assim, este tipo, o boolean, ou byte e não sei quantos, são tipos que estão definidos. Alguns estão definidos na própria plataforma, outros depois são pequenas alterações em relação ao que existe. Agora há aqui outra questão importante que é, temos tipos de dados em letras minúsculas e tipos de dados em letras maiúsculas. Ok? Portanto, por exemplo, vocês podem encontrar string com letra minúscula, string com letra maiúscula. É assim, isso são dois nomes para a mesma coisa. Pode ser que antigamente as primeiras versões utilizavam, por exemplo, a classe string a letra minúscula. Muita gente utilizava string a letra minúscula, então eles mantiveram isso. Portanto a linguagem tem a classe string com letra minúscula e a classe string com letra maiúscula. Ok, temos três tipos de dados, depois aqui o domínio de cada um dos tipos de dados, depois isto já está associado aos tipos existentes na plataforma. Depois, à medida que for necessário, e se houver dúvidas, vocês podem sempre colocar as dúvidas. Eu vou gravar deste assim. Olha, vamos percorrer mais um bocadinho a linguagem. Depois, nas próximas aulas, vamos mudar um bocadinho. Fugir um pouco aqui da linguagem. A linguagem acaba por ser um bocado parecida ao Java, a outras linguagens existentes. Daí que o foco não é tanto na linguagem em si, mas é para fazer coisas com a linguagem. Portanto, é isso que se tende principalmente. De uma forma geral, todas as linguagens têm uma lista de keywords, uma lista de palavras-chave. Vamos ver aqui a estrutura, o que é o namespace, os comentários, coisas básicas sobre a linguagem. As palavras-chave. Essencialmente existem nas linguagens palavras-chave e palavra reservada. Será que é a mesma coisa? Alguém sabe a diferença? Ok, então, de uma forma geral, as palavras-chave são aquelas palavras que não podem ser utilizadas como nomes de variáveis, métodos, classes, de tipos de dados. E são as palavras-chave. As palavras reservadas funcionam semelhantes a palavras-chave, só que em alguns contextos podem ser utilizadas. Mas isso não é muito relevante. Aqui a linguagem permite utilizar arroba para criar variáveis com nomes reservados. Por exemplo, aqui ter aqui uma classe chamada classe. Ok, mas é assim. Há coisas que as linguagens permitem que não é recomendado. Então, assim, eu não recomendo. Portanto, as coisas que existem não é coisas que eu utilizo. Portanto, não vale a pena utilizar estas coisas, especialmente
particulares de uma certa linguagem que fogem ao padrão. Então hoje vocês estão a programar em C#, provavelmente estão a programar em Java, depois estão a programar em Scala ou qualquer outra linguagem. Portanto, se vocês seguirem um certo padrão que existe nas linguagens todas, conseguem facilmente adaptar-se à mudança. Portanto, isto é possível, mas não recomendado. Eu não recomendo. Comentários. Temos 3 tipos de comentários. //, normal, /*, depois termina em *, barra. Portanto, que é comentário de uma linha, comentário multilinhas. Um comentário multilinha não pode ter internamente outros comentários multilinhas. Regra geral, desde o C ao Java, linguagens todas. E temos comentários em XML. Ora, os comentários em XML é colocar 3 barras. 3 barras e o próprio IDE gera o comentário todo. Gera a estrutura para o comentário. Portanto, vamos aqui buscar o Visual Studio e ver isso. Ok, temos aqui um exemplo, uma classe. Tem um método, tem aqui um comentário em XML. Temos aqui o método main, um comentário multilinha. Eu vou só aproveitar aqui o Visual Studio para mostrar os comentários e aproveita-se já para explicar o que se pretende. De uma forma geral, a cor verde tem sido sempre a cor que é utilizada para os comentários. Ok, tenho aqui um método, portanto, em Java, geralmente faz-se ***, para depois ele gerar a estrutura para o comentário. Aqui colocam 3 barras. 3 barras, escrevem 3 barras e ele gera a estrutura. Ok? Portanto, depois dizem o que é que o método faz. Aqui colocam o sumário, o que é que o método faz. O que é este objeto, o que é este parâmetro, o primeiro parâmetro, o que é o segundo parâmetro. Aqui assim podem utilizar outros elementos. Se ok, ver qualquer coisa, http, // colocam o endereço, por aí em diante. Portanto, isto tem já toda aqui uma estrutura grande de elementos diferentes que a pessoa pode colocar. A pessoa pode criar novas marcas, tipo HTML, e depois isto gera a página HTML com estes comentários todos. Antes da classe 1, 2, 3. Portanto, este é o comentário principal. Portanto, o primeiro comentário que eu quero é antes da classe, esta classe faz isto. Depois, se me interessar, então eu vou ver os comentários dos métodos. Mas se eu olhar para a documentação da classe, vir que a classe não me é útil, passo à classe seguinte. Ok? Portanto, primeiro comentário antes da classe. É assim, ter comentários nas variáveis geralmente não é muito recomendado. Antes dos métodos. Portanto, 3 cliques e temos 3 barras e temos o comentário gerado de acordo com o que o método faz. Se o método enviar exceções, aparece aqui logo gera-se essas coisas todas. Ora, eu posso utilizar o compilador para gerar esta documentação. O próprio Visual Studio geralmente tem lá também tem uma opção para gerar esta documentação. E depois isto gera as páginas como a gente vê também com o Java. Portanto, quando a pessoa está a utilizar o Java, por exemplo, se utilizasse o BlueJ, tem lá a opção de ver código ou ver a documentação. Portanto, vem nos comentários e gera a documentação. Portanto, aqui vocês podem utilizar estas marcas normais. O sumário já vimos. O sumário, por exemplo, aparece logo aqui antes do nome da classe, antes do nome do método. Portanto, esta é logo a primeira que aparece, o sumário. E depois tem muitas outras marcas. Os parâmetros, para cada um dos parâmetros, as exceções, para cá as exceções aqui
como é uma exceção aparecer duas vezes, return e depois outras coisas sobre permissões, incluso, portanto, a pessoa pode inventar depois se quiser aqui outros elementos. Portanto, aqui assim, sinal de menor, porque temos aqui uma lista de coisas já pré-definidas, a pessoa pode inventar outras coisas. Mas para já temos um conjunto de marcas já que são suficientes para a maior parte dos casos. Ora bem, tipos de dados. Ora bem, existem diversos tipos de dados, desde classes, enumerações, interfaces. Estes tipos de dados servem para quê? A maior parte deles servem para depois se criar objetos. Portanto, instanciar objetos. Portanto, criar variáveis de um determinado tipo. Portanto, aqui a sintaxe é semelhante ao Java. Temos o new para criar operador. Isto é um operador o new para criar novos objetos, novas instâncias a partir de um tipo de dados. Temos depois um conjunto de palavras que vão nos permitir definir qual é a visibilidade dos elementos. Em Java temos três acho que há mais em Java, o público, privado e protegido, mas acho que há mais além disso, e aqui também temos mais coisas mais em relação a isso. É assim, para já em Java permissão, as permissões é de pacote e não público. Para já há ali, mesmo o Java tem só três, tem outras coisas com permissão, tem coisas diferentes. Vamos falar aqui também de compressões implícitas, explícitas, várias coisas aqui à volta dos tipos de dados. Sim. Ok, certo. Ora bem, isto já é mais ou menos conhecido. Portanto, podemos definir classes muito semelhante ao Java. Às vezes depois as palavras reservadas podem ser um bocadinho diferentes. Portanto, em vez de ser super como no Java, é base. Às vezes as coisas mudam, mas não é que mudem muito em relação ao que vocês já conhecem em Java. Portanto, daí que eu, de uma forma geral, nesta parte teórica, vou avançar rápido. Portanto, se vocês tiverem dúvidas, coloquem. Se tiverem dúvidas, podem colocar. Isto depois vai estar tudo disponível. Vocês em casa leem outra vez tudo e podem colocar as dúvidas na próxima aula. Portanto, que a ideia é esclarecer as dúvidas todas para depois vocês poderem então utilizar a linguagem para coisas úteis e práticas. Portanto, se vocês olharem para este código, o que é que temos? Temos classe, a classe é pública, temos o conjunto aqui de variáveis públicas, os métodos públicos, o método main é estático, em Java já era semelhante. Ora bem, aqui temos algumas coisas que não são recomendadas, que é colocar variáveis públicas, mas em Java era igual. Porquê é que não sabem colocar variáveis públicas?
tínhamos um método que envolvia essa variável. Podem ser acedidas. Sim. Podem ser alteradas. Podem ser alteradas? Sim. Sim, mas também se ela for privada também altera. Também a cidade eu não compro um metro. O espaço vai ser o mesmo, seja privado, seja público. Ora bem, as variáveis não devem ser públicas, tem a ver com a validação da variável. Se a variável for pública, eu posso lá colocar o que quiser. Se a variável passar por um método, o método pode validar as coisas. Ok? Quando é que geralmente diz as variáveis são todas privadas e depois a pessoa cria os getters e os setters. Só que esquece de validar as coisas, então não adianta, então mais vale que o público. Ok? Portanto, não vale a pena colocar variáveis privadas se a pessoa coloca getters e setters sem validar nada. Se eu tiver uma classe para guardar a horas, minutos e segundos. Se eu colocar variáveis públicas, a pessoa chega lá e coloca menos 20 horas. Não tem lógica. É por isso que as variáveis têm que ser privadas. As variáveis são privadas. Se a pessoa quer alterar a hora, passa por um método, o método valida a ver se pode ou não fazer a alteração. Temas de resto. Mas acham que tem mais alguma diferença em relação ao Java? Aqui, olhando para o exemplo. É verdade que é preciso perceber Java, mas minimamente isto penso que percebem. Portanto, eu vou dar mais atenção principalmente às coisas que são diferentes. Algumas coisas que são iguais, mais ou menos vamos avançando. Ok, aqui já temos coisas diferentes. Portanto, as variáveis permitem armazenar valores. Ora bem, nós aqui geralmente falamos em variáveis porque isto ainda vem um pouco das linguagens imperativas, porque uma variável é uma zona de memória onde se guarda valores. Essa zona de memória tem certo tamanho que depende do tipo de variável. Mas o que vamos ver é que aqui na linguagem C#, por omissão, tudo já são objetos. Na linguagem C#, por omissão, tudo já vão ser objetos. Imaginem, vou aqui criar, por exemplo, aqui um objeto qualquer. Vamos aqui um método qualquer. String s dá um valor de aspas hello ponto to uppercase to uppercase ponto length ponto to string. É só isto. Isto ele já vai logo como automaticamente para um objeto. Portanto, isto é um objeto, ponto, e que eu estou a chamar de string por aí à frente. Ok? Tudo aqui é logo convertido em objetos. Já vou abrir mais à frente. String s dá um valor de 123 ponto to string. Estão a ver? Ele pega nisto, converte logo para um número, para um objeto do tipo integer, e tem um objeto, então temos logo métodos associados a isto. Ora bem, variáveis. Temos variáveis locais, definidas dentro dos métodos, definidas em parâmetros. As variáveis que estão definidas em parâmetros podem ser recebidas por valor, referência ou de output. Temos de ter métodos que têm que ser variáveis só para saída. Portanto, de uma forma geral, um método só devolve um valor. Portanto, uma função só devolve um valor. Portanto, temos que separar os métodos, as funções, porque as funções devolvem valores e os métodos não. Portanto, em termos de métodos, há aqui muitos termos diferentes para definir a mesma coisa. Às vezes a pessoa utiliza a palavra método como
como sendo geral para tudo. Portanto, temos de ter parâmetros. Parâmetros podem ser recebidos por valor, podem ser recebidos por referência, podem ser recebidos como valores de saída. Portanto, quer dizer que a pessoa envia a variável, mas não precisa enviar nenhum valor. A variável nem sequer precisa ser iniciada. Podem ser distância ou podem ser métodos estáticos. Ou então podemos ter os arrays. Arrays são tabelas. Portanto, aqui, a palavra em inglês é array. A tradução para português realmente é tabela. Portanto, não é que eu gosto muito aqui deste nome de tabela. Prefiro a palavra em inglês aqui para os arrays. Bem, exemplos de variáveis que existem nos próprios programas, só para o programa correr, por exemplo, stacks, if, portanto isto são blocos de memória que depois são geridos pelo sistema operativo que vai dando então memória às aplicações à medida que as aplicações vão instanciando novos objetos. E assim vamos aqui ver estas diferenças aqui nos parâmetros, valores de referência e de saída, que isto é importante. Em Java temos por valor e por referência. Portanto, quando o método recebe um inteiro, recebe o valor. Quando o método recebe um objeto, recebe a referência do objeto. Portanto, não recebe o objeto todo, não recebe uma cópia do objeto, recebe uma referência para o objeto. E por omissão, os parâmetros são passados por valor. Ou seja, é necessário até passar uma cópia do valor para depois ser utilizado pelo método. Portanto, isto tem um bocadinho de... em termos práticos, é preciso perceber bem aqui estes conceitos. Olha, temos aqui então um exemplo, por exemplo, de passagem por referência. Portanto, isto é que se faz em Java quando se façam objetos. Em Java, quando se passa um objeto, não é necessário colocar aqui o ref. Então, o que acontece? Imaginem que... Sim. Mas, por exemplo, quando passamos um inteiro, se passarmos o inteiro, mas colocarmos o ref antes, o valor passa por referência ou por valor? Isso passa por... É assim, mas por valor. Porque assim, como não é uma variável, o pil, porque não há referência, é assim. De uma forma geral, as variáveis são armazenadas onde? As variáveis estão a ser armazenadas aqui. Na IP. Na IP são armazenadas todas as variáveis que não são locais. Portanto, tudo o que não é local a um método vão para a IP. Portanto, se fazem new, qualquer coisa vai aqui para a IP. A stack, portanto, é uma zona de memória onde se guarda registros de invocação de métodos. Portanto, sempre que eu chamo um método, existe ali uma zona de memória que é uma pilha. Nessa pilha, o que é que se guarda? É necessário guardar uma referência para o método anterior, para onde se estava, para quando o método terminar voltar. É onde se guardam as variáveis todas locais. É onde depois vão guardar os parâmetros, também vai vir para aqui. Portanto, este chamamento vem tudo para a stack. Acontece é que, se eu chamar um método com um valor, não há nenhuma variável para guardar esse valor. Portanto, não há nenhuma variável aqui na IP. Portanto, uma solução seria colocá-lo aqui na stack. Mas ao colocar na stack, a linguagem não faz referência. Não faz referência direta para essa variável. Portanto, isso vai passar por valor, em princípio. Sempre é uma outra questão. Depois eu, na próxima aula, confiro, podemos aqui experimentar. Sim, exato. Vamos aqui experimentar, coisa muito simples. Faz-se isto. Public void increment a parênteses ref num. Vamos incrementar o número. Se calhar é preciso identificar o tipo. Sim, se só dá um tipo inteiro. E agora aqui faz num, então o valor de num mais um. Incrementar o valor de num mais. Ok, e agora aqui assim faz.
incremento do número 5. Ponto e vírgula. É isso que dizes? Portanto, ao chamar, envia um número. A minha questão era se era o próprio valor, como normalmente seria, Sim. ou seria a referência dele. É assim, para já ele dá aqui erro porque ele diz que não consegue passar uma referência a partir disto, deste número. Ok. Então podemos fazer aqui new integer int 16 e isto. Ok. Já temos aqui este simples. New int 16. Não sei. Sim, obrigado. Int 16. Já não quero chamar person. Porque criar aqui objetos, porque não permite que criar aqui objetos. New. Ok, temos aqui estas variáveis para inteiros. New int. New int. Simples assim, não fica com valor nenhum. Referência do número 1. Enviar uma referência de uma coisa que não existe. Sim, claro. Ora bem, int x está um valor de 5. Ok, mas aqui já temos uma variável. Aqui é diferente. Exato. Aqui já A temos questão variáveis, a sim. questão era essa. É... Porque, por exemplo, quando passamos o valor da variável, se é um valor, se é um inteiro, passa o valor e não passa a referência. Sim. A questão aqui era se naquele método onde colocamos essa palavra-chave, ref, sim. passava antes o valor por referência em vez de valor. É assim, agora aqui, por exemplo, colocar só isto. Ou seja, ao fazermos alterações na variável, fazemos essas alterações logo diretamente na variável e não termos que retornar esse valor. Não, é Que era assim, o que teríamos que fazer. Sim, isso pode fazer recebendo a referência, isso pode-se fazer. A questão é que a pessoa não pode enviar aqui um número. Tem que criar um objeto. Sim, mas por exemplo, ao enviar o E X, sim. E agora? a Sim. dar erro. Ou seja, isso assim não funciona. Não, mas coloca aqui o ref. Aqui falta o ref. Ok. Sim, envia-se um Ou seja, é ref. preciso pôr o ref tanto num sítio quanto no outro. Sim. Ok. Sim, portanto, e agora, esta variável na verdade é o x. Se eu alterar, vou alterar o x. Exatamente. Era essa a questão. Int d está um valor de x ponto e vírgula. Ok, agora coloca o seu ponto de paragem aqui. Porque, por exemplo, eu não me lembro de nada em Java de que permita fazer isso. Em Java, enviar objetos. Porque os e objetos, trocar, sim, isso é tudo pré-definido, não dá para alterar. Sim, em Java esta função swap não existe. Sim, exato. É daí a minha questão. Sim, agora vou mostrar que, portanto, isto vai alterar a variável que a gente envia. Ok, portanto isto parou aqui. O x é 5, a pessoa para o cursor, ele ainda não executou esta linha, vamos executar esta linha. Depois de executar a linha, o x é 5. Vamos agora, step into, para dentro do incremento. O número é 5, ele vai incrementar o número. E Vai passou sair para deste 6. método. Exatamente. E o X passou para 6, estou ali a ver em baixo. Sim, e o x passou para 6. Exato. Ok. Certo? Sim, porque isso assim facilita e não temos que andar com retornos. Portanto, as referências permitem isto, permite que em vez daqui de eu receber o número 5, eu recebo o endereço desta variável. Então, quer dizer que aqui é como se estou a utilizar ali a variável x. Se eu ao altera a própria variável. Já agora, outra possibilidade é fazer isto. Então vamos aqui ver o out.
soma, eu recebo int x, int y, e aqui é void, aqui faço que o número é igual ao x mais ao y. Mas vou escrever aí a referência. Não precisa, agora que não precisa fazer nenhuma. O método para fazer a soma de dois números. Em Java, como é que vocês faziam? Vocês faziam return, não faziam isto. Sim, exato. Portanto, em Java, isto não existia, e o que existia era um return disto. Exatamente. Return, e isto era um int. Exato. Portanto, em Java vocês tinham isto. Sim, a estrutura seria partir desse. Aqui, como podemos ter parâmetros de saída, pode fazer isto. E aqui pode ter vários parâmetros de saída. Não precisa ter só. Mas em que situações é que isso seria útil? É assim, isto às vezes é útil quando a pessoa chama um meta e quer sair para fora com vários elementos. É assim, aqui também acontece estou a fazer o return de uma coisa anónima, uma classe anónima, e já envolve os elementos todos. Portanto, há várias possibilidades. Exato. É assim, como isto são coisas que já existem desde Pascal, portanto, desde bases muito antigas, portanto, algumas coisas foram reaproveitadas, outras não. É assim, eu não gosto muito. Inclusivamente podia fazer alto de um array, por exemplo. Sim, qualquer coisa. Agora pode ter aqui tudo for necessário. Mas é assim, isto é uma coisa que ainda existe muito nas bibliotecas do Windows. Portanto, quando a pessoa quer programar para o Windows, ainda existe lá assim, há muitas funções destas. Funções que têm parâmetros de saída. Só que depois acontece é que quanto mais parâmetros uma função tiver, pior é. Pior é que mais complicado é a pessoa chamar a função. Se a pessoa tem muitos parâmetros, a pessoa tem que ver aqueles parâmetros todos. Também temos outra coisa que ajuda nisso. Isso vem, por exemplo, do Visual Basic, que é ter parâmetros nomeados. Portanto, os parâmetros têm nomes, os parâmetros podem ser opcionais, e eu chamo a função e envio só os parâmetros que foi interessante. E os outros parâmetros não se enviam. Envio pela ordem que for necessário. Mas, por exemplo, agora ao chamar esse método soma, envia alguma coisa no lugar do... Aqui? Sim. Envia uma variável para obter o resultado. Mas uma variável vazia. Eu vou chamar aqui. E agora faço. Então eu quero aqui int res, ponto e vírgula. E faço soma a parênteses 4, 6, res, ponto e vírgula. Sim. E agora aqui faço qualquer coisa com res. Sim. Já deu para entender. Ok, mas fica uma programação que portanto, não é muito que a pessoa está habituada. Toda a linguagem, por permitir muitas coisas diferentes, não quer dizer que a pessoa vai utilizar isso tudo. Ok? Portanto, há coisas que realmente são importantes utilizar e que ajudam, mas há outras coisas que às vezes são dispensáveis, mais valia fazer ali um corte na linguagem e não ter essas coisas todas. Ok, então podemos ter variáveis a ser passadas por valor, por referência ou de output, instâncias e estáticas. Portanto, isto já vimos, já bastante estática, é uma coisa que nos chama. Ok, temos aqui um pequeno exemplo da troca, fazer um swap entre duas variáveis. Agora, será que isto em Java era possível? Sim. É assim, em Java não existe aqui o resto. Sim, não existe, mas de qualquer das formas seria passado automaticamente por referência. Portanto, o que se passa é as referências dos objetos, mas o que se podia fazer... Mas não poderia ser assim, teria que se fazer um clone daquilo que... É preciso copiar o conteúdo e não os objetos. Exatamente. Aqui nós estávamos só a trocar referências. Portanto, quando eu aqui abrir a valência é o que é? É o endereço de memória onde está o objeto. Exato. Portanto, eu estou a guardar na variável tempo o endereço de memória onde está o primeiro objeto. Eu vou abrir a valência e troco o endereço de memória para apontar para o segundo objeto. Depois o segundo objeto fica a apontar então, para o primeiro que está na variável tempo.
Portanto, não esquecer que, vamos aqui ao Paint. Portanto, quando em Java temos uma variável, se eu tiver uma variável S, o que acontece? Esta variável S, portanto, vai apontar para uma string, na verdade é o endereço de memória onde depois a string vai estar na memória. Tem aqui a memória, algures, tem muitas posições e isto aponta aqui para o início. Portanto, este é um endereço de memória. O endereço de memória geralmente representa-se por dois números. Tem aqui um número, depois tem aqui outro número. Portanto, esse endereço de memória geralmente representa é perceber que, enquanto que na linguagem tipo C, C++, estes endereços de memória chamam-se apontadores. Portanto, o apontador é um endereço aqui da memória onde está o objeto. Em Java e nas linguagens seguintes, onde não há operações sobre o apontador, então chama-se referências. O que é isso de operações sobre apontadores? Eu chego aqui e digo, eu quero ir para o endereço de memória número 20, eu escrevo aqui números, eu altero isto, eu pego num endereço de memória e vou incrementando para ir avançando, para trás, para a frente, para em diante. Portanto, a linguagem C++ permitem isso, só que ao permitir isso, faz com que a pessoa possa andar a navegar dentro da própria aplicação. E se tiver permissão, consegue correr toda a memória do computador. Já que faz os antivírus, coisas assim do género. Tenta correr a memória dos computadores. Portanto, isto tem acesso direto à memória. Tem acesso direto à memória, anda aqui com o seu endereço de memória para trás para a frente, a ver tudo que tem na memória. Em Java não. Em Java, o operador new devolve o endereço da memória e a pessoa não pode fazer nada com este endereço de memória. Não pode incrementar, ir para a frente ou para trás, ou para diante. Portanto, isto em Java, isto poderia receber, se isto fosse para trás em Java, recebia-se duas strings e depois tinha-se que copiar o conteúdo interno entre as strings. Portanto, o S ia sempre apontar para o mesmo objeto, o Z ia ser sempre o mesmo objeto, os objetos não iam mudar de endereço, portanto, o conteúdo dos objetos é que não podia mudar. Portanto, aqui não, aqui estamos a mudar de endereços. Portanto, a variável agora aponta para um objeto e nós estamos a dizer que okay, isto vai apontar para objetos diferentes. Aqui um pequeno exemplo, a palavra A começa em passo, a B começa em coelho. Primeiro vai dar passo coelho. Portanto, aqui é juntar as palavras. A seguir vamos trocar as referências entre as duas. Quer dizer que a A vai apontar para coelho, a B vai apontar para a massa. E depois transcrevo ao contrário. Portanto, e isto troca as referências dos objetos. Aqui, esta variável A inicialmente aponta para este objeto, vai passar a apontar para este objeto. Enquanto que já vai tentar copiar o conteúdo de um lado para o outro. Portanto, pode ser as trocas entre endereços de memória. Portanto, modificador out, já vimos aqui um exemplo, aqui um outro exemplo, um método que recebe o nome completo e devolve o primeiro nome e o último nome. É assim, eu não sou muito de utilizar parâmetros de saída. Portanto, eu não gosto muito, não sou muito adepto de parâmetros de saída. Portanto, se a pessoa quer um método que devolve mais do que uma coisa, o melhor é devolve um objeto de uma classe anónima. E não estar aqui com parâmetros extra para devolver para trás resultados. Portanto, aqui as variáveis que são enviadas para os parâmetros de saída, portanto, não precisam ser iniciadas, portanto, não é necessário iniciar as variáveis antes, porque são utilizadas como de saída. Elas aqui dentro têm que ser iniciadas, porque é preciso enviar qualquer coisa lá para fora, nem que seja nulo, não é necessário enviar qualquer coisa lá para fora, mas não é das coisas mais simpáticas. Existe, é uma das coisas mais simpáticas. Mas de uma forma geral, existe sempre nas linguagens todas uma forma de definir métodos que recebe uma lista de parâmetros. Portanto, eu quero um método soma
E o método de soma pode ser somar 2 números, somar 20 números, somar 30 números, não interessa. Eu faço soma, envio como apetecer e ele soma tudo. Portanto, isto é um pouco como se faz no Excel. No Excel, chama-se o método de soma e envia-se quando necessário. Não há ali limite nenhum. Ok, isto em Java é igual. Java é igual, portanto, existe este modificador que permite então definir que o método, a partir daquele parâmetro, recebe uma lista. Portanto, isto geralmente tem que ser o último parâmetro do método. Tem que ser o último parâmetro do método, que é para a gente saber que, ok, a partir daquele momento é tudo aqui para aquela lista. Há a possibilidade de declarar parâmetros opcionais, que é que podem ou não ser enviados. Não é necessário ser enviado. Os parâmetros opcionais, também de forma geral, são os últimos. Os primeiros, os obrigatórios vão bem no início, e depois os últimos então podem ser opcionais. Deve-se começar com uma vírgula. Pois não. Chama o método, há parentes vírgulas. Sim, senão faz como no Visual Basic. No Visual Basic isso via-se muito antigamente, que era, a gente chama o nome do método, há parênteses, vírgula, 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 qualquer coisa qualquer, vírgula, vírgula, vírgula. É horrível. Nós já está ali a colocar as vírgulas, que é para dizer que então, a enviar um valor lá para a frente. Outra solução é isto. É utilizar parâmetros onde os parâmetros são definidos pelo nome. Portanto, temos um método que recebe o x e o y, e eu chamo um método e digo, este valor é o x, aquele é o y, ou digo ao contrário, portanto, permite trocar a ordem. Essas duas coisas são muito utilizadas em conjunto. Portanto, sempre que há parâmetros definidos por nome, também há parâmetros opcionais ou ao contrário. Portanto, os parâmetros opcionais estão muito a ver aqui com parâmetros definidos por nome. Porque se os parâmetros são opcionais, eu posso enviar um ou dois, mas qual é que estou a enviar? Portanto, aqui eu quiser já a ordem, mas depois é o nome. Portanto, envia-se então os valores por nome. Ora bem, aqui, exemplo, uma função soma recebe um array de valores. Recebe um array de valores, parâmetros, um array de valores. Então, ao chamar, eu posso criar um array e enviar muitos valores. Também há a possibilidade de colocar um valor, vírgula ou outro, por aí em diante. Parâmetros nomeados. Portanto, valores por omissão dos parâmetros. Também, também é interessante ter isto. Como tem um valor por omissão, pode ser opcional depois. Também se pode definir como sendo opcional. Portanto, ao chamar, estes nomes certamente que não são os melhores, não é? Acho que não passou aqui pelas regras. Não altei nada disso. Portanto, a pessoa pode chamar aqui este método que recebeu o x e o y, enviando primeiro o y e depois o x. Portanto, a pessoa pode trocar os nomes à vontade. Portanto, isto utilizava-se quando definiam-se métodos com múltiplos parâmetros. Ora bem, se nós tivermos um método com 6, 7, 8 parâmetros, para a pessoa chamar aquele método, começa a ser um pouco horrível. Normalmente, o que é útil ter esses parâmetros todos? Mas, de uma forma geral, não. Então, de uma forma geral, é bom o método ter poucos parâmetros. Portanto, se a pessoa tem um método que recebe muitos parâmetros, é bom a pessoa olhar para e pensa ver se realmente são necessários esses parâmetros todos. Se a pessoa não pode dividir em mais métodos. As linguagens permitem muitas coisas diferentes. Assim, eu acho que é preferível tentar ir sempre por um standard que é utilizado em muitas linguagens diferentes. Ou então vocês podem, se quiserem, ser um expert só numa linguagem, então aí aprendem essas coisas todas. Portanto, isto também é valorizado. Também é valorizado a pessoa ser um expert numa linguagem. A pessoa é um expert naquilo, se for necessário ajuda, temos ali um expert que vai resolver o problema. E então aí sabe isto tudo. Ok, e tínhamos muitas mais coisas que... É assim, portanto, eu vou colocar estes apontamentos na página. Eu vou utilizar principalmente o básico da linguagem C#. Assim, essas coisas, apesar da linguagem ter muitas coisas diferentes,
já muitas delas acabam por não se utilizar, não é assim tão útil ter estas coisas. E então portanto, eu vou tentar ir para coisas práticas que sejam úteis. Que sejam interessantes e que cada vez se utilizam mais, e não às vezes aqui estes pequenos pormenores da linguagem, que isso tem muitos pormenores. Se a pessoa for ler a documentação da linguagem, o que não falta lá são pequenos pormenores. Porque às vezes a pessoa olha para a linguagem e não nota ali os pormenores, às vezes há sempre um aluno que tem uma dúvida qualquer mais esquisita, se calhar a pessoa tem que ir à linguagem, à especificação da linguagem, ver como é que realmente a linguagem se comporta e se permite ou não essas coisas. Dúvidas? Ora bem, assim, próximas aulas teóricas, portanto, eu vou avançar rápido nos apontamentos, depois quero dar outras coisas. Portanto, é assim, portanto, como eu vou ficar com a disciplina, assim, eu não vou fazer testes teóricos, testes vão ser práticos. Eu não vou colocar coisas estranhas, portanto, tudo que vocês viram no Java é mais ou menos o que viram aqui. Portanto, apesar de eu aqui falar um pouco sobre as coisas estranhas, eu não coloco isto. Não, assim, há coisas para a frente que vão parecer estranhas, mas são importantes. Aí eu digo, atenção, é importante, quer dizer. Nós vamos falar sobre o link, que ele parece estranho no início, mas é importante. Vamos falar de coisas de fusões anónimas, classes anónimas, são coisas importantes. Mas agora, estas particularidades da linguagem, não. Esse não é importante. Certo? Ora bem, intervalo de 10 minutos e depois continuamos. É assim, há trabalho. Só que ano passado existia um teste teórico e um teste prático. Não, portanto, assim, teste teórico não vale a pena. O teste teórico é só teste prático, mas não para fazer coisas. E quando é que custou dar os trabalhos práticos? É assim, eu vou começar a pensar nisso agora de fim de semana. Para a próxima ficar uma coisa. Já temos datas, vou ajustar uma das datas, acho que está no dia errado. Já temos as coisas quase todas definidas. Fazer alguma coisa assim, Sim. fazer alguma coisa assim já mais diferente daquilo que o professor não fazia, não? O professor não costumava fazer coisas com mexer em bases de dados e coisas dessas. É mais virado para o... Vou até aqui. É mais virado para o Windows Forms e isso. Andas por aí? Abre aqui a folha para assinar, depois se alguém for embora. Portanto, se alguém for embora. Mais virado para o Windows Forms e para o Link, não? Sim. É assim, nos anos anteriores, portanto, eu já não dava esta disciplina para aí há 5 anos. Portanto, há uns anos atrás eu dei com o professor Janal Caíra. Portanto, eu dava sempre o C# e ele dava depois a segunda parte. Nessa altura, eu utilizava principalmente o Windows Forms, o Link e mais algumas coisas. Portanto, a disciplina andava à volta disso. Sim, então a disciplina andava à volta disso. Este ano eu queria introduzir pelo menos o WPF, o Windows Presentation Foundation. Sim. Assim, isto um mercado de trabalho pede isso. Portanto, se vocês forem para o mercado de trabalho. Portanto, sim. Fazia aquele trabalho Python que era processar aqueles dados que eu tinha sempre para fazer um CSV, fazer a base de dados e depois escolher da base de dados para fazer cálculos. E depois o C# basicamente era uma cópia do nosso trabalho em C#. Mas eu acho que agora nestes últimos 2 anos já tinha envolvido isto do Windows Presentation Foundation para a gente fazer a interface. Sim. Mas envolvia na mesma base de dados nisso depois. Certo. Só se calhar vai trazer uma coisa mais sem isso das bases de dados, né? Mais só Presentation Foundation. Sim, é assim, em princípio eu não vou para a base de dados, em princípio eu não vou entrar na base de dados, porque assim, para já, base de dados a pessoa pode criar base de dados de muitas formas diferentes aqui. Temos para aí umas 5 formas ou 6 formas diferentes de criar base de dados. Portanto, já só isso complica um pouco. Além disso, é assim, o Windows,
Presentation Foundation é uma coisa enorme. Enquanto que o Windows Forms é uma coisa que eu aqui em duas aulas explico mais ou menos aquilo, dou-lhe uns controles, não sei quantos, e vocês mexem. Depois os outros conseguem. Sim, ok, mas à custa de meio dúzia sem condição vocês já conseguem avançar e fazer algumas coisas. O Windows Presentation Foundation já dá mais trabalhinho. Portanto, isso já há livros de 1000 páginas só a falar sobre isso. Já há bíblias, assim, já há só bíblias a falar sobre isso. É assim, de uma forma geral, portanto, assim que quando se pede alguém para trabalhar em C#, eles pedem o Windows Presentation Foundation, o Windows Communication Foundation, a parte das comunicações. Querem que a pessoa saiba também um pouco a ASP. A ASP faz parte da web. Por causa dos MVC. Sim. Pronto, a parte do .NET, um pouco vamos aqui aprender. Assim, com isso a pessoa já consegue mais ou menos ser expert numa área. Assim, há muita mais coisa, para a segurança aqui a plataforma tem muita coisa diferente. Mas com meia dúzia de coisas já se consegue pelo menos ali abarcar o principal. Pronto, e era um pouco isso que eu estou a pensar trabalhar um pouco nisso e ensinar-vos isso. Ou seja, o trabalho em C# deverá ser à volta do Windows Presentation Foundation. Em princípio deverá ser à volta disso. Mas já agora qual é que é a principal diferença entre um e o outro, o Windows Forms e o Windows Presentation Foundation? É assim, para já, assim, o Windows Forms, portanto, isto vem do .NET versão 2.0, antiguinho, é muito antigo. Portanto, estar a fazer, portanto, assim, aqui o Windows Forms é um bocadinho mais moderno, portanto, do que houve só assim que tem mais controlos, cada controle já tem mais eventos, mais propriedades, coisas todas. Sim. O Windows Presentation Foundation é uma coisa diferente, já é uma coisa diferente. É o equivalente a nós antigamente tínhamos uma página de internet que tinha lá tudo. A página de internet tinha um name, depois a gente punha uma fonte grande e depois mais não sei quantos. Agora não, agora nós numa página de internet temos o HTML que diz a informação que vai ser apresentada, depois temos um CSS à parte que diz que vai ser apresentada. E inclusive depois podemos ainda ter JavaScript, não sei o quê, mudar isso tudo, whatever, etc. Assim, isto é um pouco como nós em Java temos o AWT ou o Swing, ou então temos depois o JavaFX, que já permite então fazer muitas coisas, apesar da gente ter JavaFX também só é o mínimo. Portanto, o Windows Foundation é tipo JavaFX, é uma biblioteca super poderosa para se fazer interfaces gráficas a sério. Já ali com XML, CSS, as coisas todas. Então, porque assim, isso neste momento é o que se pede. Neste momento é o que se pede. Já pouca gente pede o Windows Forms. Então, assim, o professor deve preparar os alunos para um bocado de trabalho. Ou seja, dá um link para um site de tutorial do Kibo que eu conheço páginas e páginas. Sim. Assim, a biblioteca neste momento é tão grande que isto já há para aqui coisas que estão mais terminam. A gente vai ter que andar à procura e focar-se nas coisas que tenham a ver com o que o professor pede. Sim. Isso é uma coisa só. Em P1, o livro pode ter 500 coisas, mas a gente só ensina ali 2 ou 3 capítulos. Portanto, ali 2 ou 3 capítulos nós ensinamos. Portanto, em P1, os alunos aprendiam classe string, classe math. E poucas mais classes. Tínhamos ali até 3, 4 classes. Sim, ok, mas aqui eu estou aqui para ensinar e cada um ensina à sua maneira. Uns ensinam melhores, outros piores. Eu também tive professores bons e tive professores maus. É aquilo que você estava a dizer, para o Python. Sim. Mas já agora o que é que nos vai dar o Python? Em princípio todos são palpáveis. E vai ser mais ou menos dividido ou... É 777. Então, é assim, houve um feriado à quarta-feira, quando eu apanhei o feriado, portanto quer dizer que eu tenho 8 semanas,
Eu dou 7 aulas. E depois o professor João Paulo Barros e o professor João Martins dão o resto, entre eles dois. Ou seja, vão ser eles é que vão decidir também o trabalho que se tem que fazer em Python. Sim, por isso é que eu vi o resto. Ok. Portanto, parte de C# eu faço. E não se faz teórico nem num nem noutra parte. É assim, aqui não vai haver teste teórico. Depois a outra parte, depois é os outros professores. Mas é assim, sempre que nós dividimos esta disciplina em 2 professores, portanto, cada um tem mais ou menos as suas regras. Eu tento que seja mais ou menos parecido, mas pronto, cada um tem a liberdade de fazer, pronto, de definir as coisas. Mas se vai ficar tudo definido no guia. Às vezes o guia pode não. É assim, o guia já está quase feito, eu já fiz a minha parte. Portanto, no guia está genérico, não diz que há um teste, mas não diz se é teórico, se é prático, não diz nada. Sim, claro. Portanto, e assim também permite para o professor ter a liberdade de escolher. Mas de qualquer das formas, o trabalho prático deverá ser só para entregar no final do semestre. Sim, mas se achar que é cedo. Antes, mais ou menos daqui a um mês? Sim, daí. Não, o trabalho é para ser entregue ali. O que é? Princípio de dezembro? Princípio de dezembro? Por aí, sim, fim sim, de sim. novembro? Por aí? Novembro, Ou seja, vamos ter mais ou menos um mês e meio para fazermos o trabalho. Sim, assim, ainda não está bem definido, mas eu agora que vou pensar agora Sim, para a frente. Pronto, assim, porque até agora eu tenho um bocado à espera que definissem. Sim, teve um bocado na expectativa. Sim, a ver quem é que ia dar as coisas, portanto, porque neste momento há muitas disciplinas novas também para dar e organizar novos professores, então houve aqui várias coisas muito pendentes. É assim, eu soube que acho que foi um dia antes da primeira aula que vinha dar isto. Eu não era naquela. Eu vou ir dar isso enquanto as coisas não estão definidas para se arriscar, para segurar a disciplina. Posso não ficar com esses furos. Pois é, porque senão depois para repor isto tudo era muito complicado. Sim, é sempre chato, quer dizer, nunca há muitos tempos e para eu parar tudo depressa também não. Também não é interessante, pronto, e como geralmente há professores que já deram mais do que um, e então há sempre a possibilidade de um ou outro ir assegurando as aulas se for necessário. Mas é tipo. Ainda não é um substituto para a EDA também, isso não? As coisas não estão boas. Sim, é assim, eu não sei se vou dar isso ou não. Estou à espera que me saia. Isso vai ser outra. Eu também já. Sim, eu já dei isso muitos anos, EDA. Portanto, ficaram de ontem entregar a distribuição de serviço docente, já ficaram de entregar hoje. Sim, ainda não vi o e-mail a ver se vou dar isso ou não. Não sei. É assim, a maior parte das disciplinas já dei, a maior parte das disciplinas do curso. É assim, perceber que antigamente o curso tinha 5 anos. Como tinha 5 anos, tínhamos mais disciplinas. Portanto, eu passei por muitas outras disciplinas que já nem sequer existem. Mais práticas de eletrónica, isso também não é? Assim, tem coisas de eletrónica, não sei se não tem muita coisa de eletrónica. Pronto, tem coisas diferentes. Assim, na altura não havia programação para dispositivos móveis, não havia, mas havia. Sim, não sabia, por exemplo, uma programação 3, onde se fazia programas de multiplataforma, portanto, fazia programas para o Windows e para o Linux ao mesmo tempo. O programa era o mesmo, a pessoa só esperava para um lado, esperava para o outro, e tinha que a correr, assim com coisas avançadas, com bibliotecas a documentação era tipo 10 mil, 20 mil folhas de documentação, coisas que não é terminável. Sim, isto acontece agora com a plataforma.net. Agora a plataforma.net é uma coisa tão grande que não há ninguém que saiba aquelas coisas todas. Portanto, há pessoas que trabalham nas comunicações, outros trabalham na. Uma coleção de manuais sobre o .NET. Tem. Sim, tem. Não, é só. Assim, a Microsoft muitas vezes fornece livros grátis. Portanto, há muitos livros que a gente pode. E de qualquer das formas, tem diversas conferências ao longo do ano, onde tem diversas apresentações das coisas que vão sendo apresentadas e não sei o quê.
E essas apresentações, esses workshops também são depois disponibilizados através do site deles de desenvolvedores tipo de vídeos do Shen Nova ou não sei o quê, Sim. Sega Nova ou whatever. Sim, Não sei. é muita coisa que disponibiliza. Livros, cursos, há um montão de cursos que eles disponibilizaram. Vídeos dessas conferências. É impossível. Não, quer dizer, isso é como quando eu há 20 anos atrás entrei na universidade, comecei a aprender a programar em linguagem C, fico no Turbo C versão Pi 2. Ferramentas de há 20 anos atrás. Na altura, eu li os manuais da linguagem, li a especificação da linguagem, e além da especificação, depois tinha um manual. Uma outra coisa também li aquilo. Hoje em dia já ninguém consegue ver essas coisas. Já é tão grande que já não é impossível para ler isso. Adiciona mais biblioteca que a gente diz aqui. Por meio da plataforma é uma coisa tão grande. A coisa que acontece é assim, as coisas estão sempre a evoluir, cada pessoa quer aplicações mais complexas. Cada coisa da pessoa sabe o plano e depois foca-se naquilo que quer para o projeto que quer. Tem que ser. Por exemplo, agora eu estou a aprender Scala. Mas uma coisa é a pessoa aprende a sintaxe, mas depois o que eles querem não é a sintaxe da linguagem, eles querem é multiprocessamento paralelo, coisas assim, coisas já muito elevadas. Portanto, Já tinha visto às vezes a mostrar um bocadinho de Scala nas aulas. Tinha visto assim um bocadinho. Portanto, assim, vocês aqui estão a aprender o básico e depois. Acho que ele também mostrou outra que era o Maria ou assim, que era para cálculos científicos. Existe muita linguagem. Assim, neste momento, assim, de uma forma geral, os bancos preferem linguagens funcionais. É o que está a acontecer. Tudo que é de bancos prefere linguagens funcionais, tipo Scala, F#, e há depois outras linguagens funcionais. Aquela transação das antigas linguagens. Sim, para novas coisas todas. Sim. Para o sistema mais novo, isso custa tanto. Sim, então que eu estou agora a apostar nessa parte de aprender as coisas para ver se depois não salto com um banco para. Não uma coisa a sério, isto. Ele está aqui a ensinar o beabá. Não tem graça nenhuma já. Já não tem graça nenhuma estar aqui a ensinar estas coisas. Acredito que ao fim do tempo cansa. Assim, eu sei muito mais do que isto. É preciso que só toma. Está aqui um pouco parado. Agora vai ser aula prática, não vai? Agora ela prática, sim. Entre o X o que é que tem mais usuário? O C++, o C ou o C#? É assim, isso. Eu posso aqui mostrar, vamos aqui procurar. É assim, há várias pessoas aqui. Espera aí só um minuto. Ora, save as. Guardar isto aqui. Ela tem vindo a subir, né? Pouco e pouco. Vai ganhando essa subida e ele aplica isso. Sim. Espera aí, já vou ver.
Como que era LP 2017? Ou 16, 17? Olha bem, utilizadores, métodos de inscrição. Sim, isto é 2016. Isto há muitos rankings. Há muitos rankings. Também divididos. Pensamentos. Tem uma pessoa que se chama Python. Python é tipo Java, portanto a mudar em script, portanto. Python está a ganhar. Mas pronto, mas existe tipo quantos rankings? Assim está muitos rankings diferentes. Python vai à frente. Sim, mas podemos ver outros rankings, se calhar não vai à frente. Ok, mas pronto, vamos usar isto por referência. Portanto, se vocês souberem Python, Java, C, C++ e C, aprendem outras disciplinas um pouquinho. Aqui estão a aprender um bocadinho de C#. Vão aprender JavaScript. Vão aprender PHP. O Ruby teve muito sucesso, principalmente por Ruby on Rails, parte da web, o Rails da web. Portanto, mas assim, mesmo depois criaram coisas semelhantes para outras linguagens de programação. Portanto, aqui o Ruby acho que está aqui assim a mais, que não precisava de ter aqui esta linguagem. A escala também já subiu mais agora. Mas é assim, o que acontece é que há aqui linguagens que são para certos mercados. Depois depende de como é que o mercado se está a safar. Sim, sim. Sim, mas por exemplo, neste momento o meu objetivo é aprender isto, Scala e R. Estas duas linguagens. Scala e R. Sei um pouquinho de F#, mas F# ainda pouca gente utiliza F#. Portanto, isso vem com o Visual Studio, F#. O Perl é uma linguagem que nunca teve grande sucesso. Objective-C é para programar para iOS. O Visual Basic, isto morreu bastante. Morreu bastante porque a Microsoft abandonou o Visual Basic, o normal. Agora só existe o Visual Basic.net. O Visual Basic normal antigamente existia dentro das aplicações todas. Portanto, a Microsoft vendia o ambiente para depois poder alterar as aplicações. É assim, isso ainda existe em várias aplicações. O Office ainda traz tudo Visual Basic. O Excel dá para programar. Sim, o Excel, todo o Office dá para programar em Visual Basic. Então, o R que o professor estava dizendo é tipo de linguagem. Sim. É assim, o R é mais matemática. Sim, para dados, matemática, para ser mais rápido e assim. Ok, pessoal, aqui. É assim, existem muitas fontes diferentes, mas depende, às vezes, tudo de quem é que está a fazer a colheita dos dados, quem está a receber os dados. SQL, JavaScript. Portanto, JavaScript, tanto nos últimos anos, últimos 4, 5 anos, cresceu imenso. Portanto, inicialmente ninguém sabia bem o que fazer com o JavaScript. Depois começaram a aparecer algumas bibliotecas, apareceu o jQuery, apareceu o HTML5, veio uniformizar o JavaScript.
E então que nos últimos anos o JavaScript deu um salto enorme. Pode uma coisa está cada vez mais encharcada nas coisas da internet. Sim, então, neste momento cada vez os pais têm mais coisas e então grande parte das coisas é feita em JavaScript. Então, muitas bibliotecas têm surgido para aqui. C Sharp, Python, C++, PHP, iOS, Ruby on the Rails, então está aqui o Ruby. Nós aqui damos as principais linguagens que estão aí fora, portanto, há muitas fontes diferentes. Aqui o site Stack Overflow. Portanto, aparece aqui, estava a seguir em primeiro lugar, Java, PHP, C Sharp, Python, C++, C, SQL, Ruby, Swift. Portanto, a parte do net, portanto, já não é assim tão... Mas as principais linguagens, vocês podem ver em 10 sítios diferentes, a gente está aqui a dar. Portanto, vocês saberem C Sharp é mais uma das linguagens que está no topo.